Olá a todos, muito obrigado mais uma vez por participar nesse ciclo de webinários. Nessa ocasião, vamos falar de sistemas herdados, Unlocking the Future, Transforming Legacy System, Once and for All. Essa apresentação será feita por Luiz Muricho, que é um especialista nesse tema da equipe da Arquenexus. E antes de dar a palavra para Luiz, quero comentar duas coisas. O primeiro é que esse webinário tem tradução simultânea de português e inglês, portanto, aqueles que queiram utilizar a interpretação precisam clicar no ícone de interpretação e escolher o idioma. E em segundo lugar, que a dinâmica é a dinâmica que sempre fazemos. O Luiz vai fazer a sua apresentação e depois vamos ter uma instância de perguntas e respostas onde todos vamos poder participar. E, sem mais, Luiz está com a palavra. Muito obrigado, Aníbal. Sejam bem-vindos todos. Muito obrigado por estar aqui nesses minutos para compartilhar essa apresentação. Eu sou Luiz Muricho, eu trabalho há muitos anos em Xenexus e hoje eu vou falar sobre a transformação dos sistemas legacy, a atualização dos sistemas legacy. Mas a aproximação que eu vou dar para essa a abordagem que vou dar para essa palestra é a que nós damos em Xenexus, quando nós atualizamos os nossos sistemas legacy para modernos, e o que nós procuramos com essa ferramenta é fazer isso de uma vez para sempre. Ou seja, que os sistemas que hoje são legados não devam ser legados novamente. E por que o título é Unlocking the Future? É porque nós vemos uma oportunidade para poder incorporar toda a onda de avanços tecnológicos que estão chegando, que estão nos bombardeando de todos os lados, e que nós possamos incorporá-los nos processos de negócios, nas nossas corporações, nas nossas empresas, no dia a dia. E por que nós falamos de sistemas legados e de modernizar esses sistemas legados? Quando eu estava preparando essa palestra, eu encontrei um relatório dessa organização e olhem os dados. Nós podíamos ter alguma suspeita dessa realidade, mas são dados muito fortes, robustos sobre essa problemática no mundo. Sobre os sistemas que utilizamos no dia a dia. Esse relatório menciona que, atualmente, e o relatório de junho de 2022, mas é atual, nós podemos dizer que 43% dos sistemas bancários estão construídos em linguagem COBOL. Também diz que 80% das transações bancárias que nós realizamos passam por esses sistemas COBOL. E nós podemos dizer, bem, isso pode ser porque atualmente a maioria das transações são feitas através dos caixas automáticos, mas também mas 80% dessas transações também passam por esse tipo de COBOL. E hoje temos 220 milhões de linhas de COBOL que afetam o nosso dia a dia. E aqui temos mais dados interessantes. A idade média dos desenvolvedores que conhecem a linguagem COBOL, que podem programar em COBOL, tem uma média de 55 anos de idade. E nós podemos comparar isso com uma pesquisa feita em diferentes universidades, e 70% das universidades não têm em seus planos de estudo, na currícula, incluído o sistema COBOL de ensino. Então, mais informações sobre o que nós estamos falando: 1,5 bilhões nas linhas de código. Ou seja, nós hoje temos um problema. Estamos usando sistemas que sustentam processos de negócios que afetam a nossa vida em uma linguagem e são escritos em uma linguagem arcaica. Os desenvolvedores são poucos, de idade avançada,
E é uma linguagem que, obviamente, não é ensinado, porque não tem futuro para se adaptar às novas tecnologias. Agora, uma estratégia que poderíamos dizer é, voltemos a escrever tudo isso em Java, mas daqui a 30 anos vamos ter o mesmo problema. O sistema que reescrevemos em Java, daqui a 30 anos vamos encontrar que existem relatórios, assim como esse, que tem a idade dos programadores em Java, etc, etc. Então, nós precisamos encontrar uma solução definitiva, por isso o título de Uma Vez e para Sempre. Mas por que agora? Poderíamos ter feito antes, pode ficar para um pouco mais adiante, mas por que agora começamos a falar fortemente disso? Em primeiro lugar, pelo grau de automatização que atualmente tem as empresas. Antes, havia empresas que não estavam tão automatizadas, então, automatizar processos de negócio era praticamente dizer, vamos escrever tudo de novo. Hoje, o grau de automatização das empresas é alto. Por isso, agora nós temos esse problema. Esses sistemas ficaram a ser arcaicos com relação à tecnologia, não às possibilidades. Então, qual é a situação dessas empresas? Nós estamos num ponto A e queremos ir para um ponto B. Qual é esse ponto A das empresas? Estão com sistemas robustos, confiáveis, que resolvem a problemática do dia a dia do negócio de um modo certo, que é aceito, mas estão sendo bombardeados ou atacados por muitos avanços tecnológicos que, sem dúvidas, deverão incorporar nesses processos de negócios para continuar sendo competitivos. Estão numa área de conforto que funciona, mas as empresas novas, as startups, as empresas que nascem e que começam a sistematizar os seus processos e incorporando essas tecnologias, e se caso nós queremos adaptar esses processos, vamos ter um problema, ou pelo menos vai ser difícil fazer isso. Então, nós devemos atualizar esses sistemas legados e sair dessa área de conforto, dessa zona de conforto. Temos duas estratégias. Temos duas estratégias. Uma vamos quebrar tudo e vamos escrever de novo, de zero, tudo numa linguagem que esteja no estado da arte atual. Essa é uma estratégia para a qual Xenexus, conforme muitas medições de produtividade, de ferramentas para escrever à mão, nós temos uma vantagem. E a outra possibilidade é fazer isso de modo gradual, de módulo a módulo. Para isso, vamos ter integração, porque o sistema legado vai continuar funcionando, integrando com esses módulos que pouco a pouco vamos ir incorporando. Portanto, para essa estratégia, nós também contamos com features muito altos que nos permitem fazer isso com eficiência. Então, essas estratégias que nós temos para migrar esses sistemas legados, nós temos em Genexus muitas alternativas e soluções. Mas onde está o valor desses, para nós, para Genexus, onde está o valor desses sistemas legados, que tem muitos anos de trabalho, de experiência, e nós devemos tentar, na medida que possamos capitalizar utilizar essa experiência nos sistemas legados. Nesses sistemas legados, nós encontramos os chamados ativos digitais que têm as empresas em seus sistemas. E onde estão? Bem, estão ocultos e imersos nos dados de anos e anos de acumulação de dados. Está também na lógica oculta que está nos processos. Os sistemas começam a incorporar conhecimentos dos negócios que estão ocultos, que os desenvolvedores COBOL ou do sistema que seja,
incluíram nos sistemas, estão nos processos de conhecimento do negócio dos usuários que incorporam conhecimento do negócio através da utilização do sistema. E nós não podemos deixar de lado esses conhecimentos. Da mesma maneira, o conhecimento dos processos do negócio, e bem, como eu já disse, também os usuários são chave. A nossa aproximação da solução em Genexus é armazenar esses ativos digitais de uma forma que seja independente da tecnologia, que esteja na moda no momento atual. Então, em Genexus, quando nós vamos desenvolver um processo, nós criamos uma base de conhecimento, a Genexus Knowledge Base. E essa esse banco de conhecimento, nós pretendemos armazenar de modo abstracto esses conhecimentos digitais e do negócio, de modo que essas informações sempre sejam válidas e o desenvolvimento do software seja uma consequência disso. E em Genexus que isso seja automático, a geração e o código, a partir da base do conhecimento. E, como eu já disse, dentro de Genexus temos muitas ferramentas para atacar esses ativos digitais. Com relação aos dados, nós temos os bancos de dados dos quais que sustentam esses sistemas legados, e nós temos a ferramenta Database Reverse Engineering Tool, e essa ferramenta vai pegar automaticamente um modelo de dados e vai incorporá-lo na base de conhecimentos. E Genexus é capaz de criar tabelas com essas tecnologias anteriores também. Sobre a lógica oculta desses sistemas legados em Genexus, além de podermos escrever códigos em COBOL ou RPG para interagir o que seja necessário com os sistemas legados, nós também podemos interagir com processos na interface de todos os programas que possam haver dos sistemas legados. Ou seja, se existe uma lógica que devemos utilizar, nós podemos utilizar alguns programas que nos permitem cumprir funcionalidades bem específicas. Portanto, de um modo gradual, converter o sistema e, enquanto isso, ir utilizando algumas funções específicas dos sistemas legados. Sobre os conhecimentos que existem dos processos do negócio, nós temos na Genexus uma ferramenta, nós somos uma ferramenta que tem uma curva de aprendizado muito rápido. Então, temos esse toolings, metodologias e know-how para a migração do sistema. Portanto, a oferta ou a proposta da Genexus é armazenar esses ativos digitais de forma gradual, para que nos permita continuar interagindo na medida em que seja necessário com alguns componentes chaves dos sistemas legados que não podemos eliminar, ir fazendo uma migração gradual e que todo esse conhecimento fique armazenado num banco de conhecimentos Genexus que seja agnóstica, independente da tecnologia, e que a geração de código, hoje e sempre, seja uma consequência automática desse conhecimento que nós armazenamos. Bem, uma vez dito isso, esse nome Legacy Modernization das indústrias ou das equipes de marketing deram para esse processo, eu vejo que está muito relacionado a outro conceito que também as equipes de marketing mencionaram, que é a Digital Transformation. E o que significa? É isso, incorporar essas novas tecnologias de um modo mais rápido cada vez, nos
estão sendo oferecidas e incorporá-los no nosso processo real de negócio que sustentam a gestão da empresa. Mas para poder incorporar essas novas tecnologias, como eu já disse antes, nós temos que os sistemas legacy que não são capazes de incorporar essas novas tecnologias, nós devemos atualizá-los. Por isso, na nossa visão, nós temos que a legacy modernization é um caminho para a transformação digital que hoje está tão na moda. Então, para dar exemplo disso que eu estava falando, eu trouxe duas histórias, dois casos que nós tivemos aqui na Genexus, dos muitos que nós temos, mas temos duas histórias que eu queria contar. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Duas empresas que estavam nessa situação e utilizando o Genexus conseguiram atualizar os seus legacy system. A primeira é a Mitsubishi com a Kamakura Works. Mitsubishi, com certeza todos conhecem, principalmente pelos automóveis, mas quem são Mitsubishi e Kamakura Works? É a divisão voltada para a indústria espacial dentro da Mitsubishi. Eu não sabia que a Mitsubishi é o principal fabricante mundial de partes de satélites. Essa área, dentro, essa área, a Kamakura, está também eu tenho um departamento de sistemas. Por que eles tiveram que migrar seu sistema? Novamente, porque seus sistemas estavam em uma linguagem que não estava na estado da arte, estava sendo muito difícil manter esses sistemas e fizeram algumas tentativas de migrar para Java, mas depois de analisar a situação, concluíram que o que eles precisavam era uma estratégia low-code, uma ferramenta low-code. Pesquisaram muito no mercado e decidiram trabalhar por utilizar Genexus para realizar essa atualização dos seus sistemas legados. Por quê? Quiseram utilizar Genexus? Por algumas características que viram em Genexus e que não estavam em outras ferramentas que eles avaliaram. Por exemplo, que é ser multilinguagem, multiplataforma e multibanco de dados. Um database que era o que eles precisavam para a sua situação. E todas essas características juntas em uma única ferramenta encontraram em Genexus. Eles encontraram em Genexus e, portanto, decidiram utilizar Genexus para começar a fazer esse processo de migração dos seus sistemas legados. Em 2018, eles decidiram utilizar esse sistema para fazer o seu processo e em 2022 já tinham 7 processos integrados com o sistema de Genexus. Como eles ficaram muito conformes com o uso da ferramenta, eles começaram a participar do Genexus Day. O pessoal de Kamakura, de Mitsubishi, começaram a participar desses eventos, conheceram as soluções de patterns, decidiram utilizá-la também, e assim, passo a passo, eles começaram a utilizar mais features, mais ferramentas da Genexus que nós apresentávamos para melhorar o desenvolvimento do software. Por ser uma empresa japonesa, nós há muitos anos que estamos já no Japão. Eu já estive acompanhando várias empresas que utilizavam essa tecnologia e eu aprendi que a cultura do Japão não caminha em falso. Mesmo quando toma uma decisão depois de analisar muito bem a realidade, é muito meticulosa em medir cada uma das ações que irá realizar para no final tirar conclusões. E aqui vemos bem no estilo do Japão
vemos as medidas que a equipe Kamakura desenvolveu quando aplicava, implementava esses 7 sistemas. Não importam os detalhes, mas falam em horas trabalhadas em um desenvolvimento com Java, poupavam 44% do tempo, e assim tinham, por exemplo, um 21% conforme os pontos que, que no projeto iam mesurando. Então, aqui temos uma história bem-sucedida de modernização desses sistemas legados do Japão, que é com muita precisão. Outra que também é do mercado japonês, que é da Mizuho Bank. Em primeiro lugar, Mizuho Bank é um banco do Japão, que é um dos 15 maiores bancos do mundo. Então, imaginem o desafio que significava pegar esses sistemas que eles tinham, que já estavam na sua zona de conforto, que eles estavam contentes com o seu funcionamento e que tinham sustentado as operações do dia a dia desse banco gigante e migrar para essa tecnologia nova. Bem, novamente, por que decidiram, por que tomaram a decisão de migrar esse sistema? O principal motivo pelo qual tomaram a decisão de migrar o sistema é porque eles precisavam reconstruir o sistema de pago de divisas. Eles faziam a liquidação de moedas em ienes entre bancos. Então, imaginem que esse sistema tratava com liquidações e divisas às 24 horas do dia, 365 dias do ano, era de grande porte. Mas por que tiveram que fazer isso? Porque a rede de pago SWIFT, que é a sociedade de intercâmbios bancários internacionais, estava mudando o sistema e eles deviam mudar. Estamos atualizando e eles deviam mudar esse sistema para estar atualizado. Então, a realidade é que os programadores que tinham um sistema de 30 anos de antiguidade estava desenvolvido em PL1, em mainframe, como uma escassez de desenvolvedores horrível. Não encontravam desenvolvedores que pudessem entender esse sistema escrito há 30 anos e modificar todas essas interfaces para adaptá-las às novas interfaces que necessariamente deviam se adaptar. Então, estava se transformando numa ameaça muito importante. E outra grande ameaça que eles viam era a competência perante as empresas fintech que, com clareza, estavam atacando ou estavam oferecendo soluções aos seus clientes que, se eles não começavam a oferecer as soluções do mesmo tipo, não iam poder competir. E tudo isso leva a que eles tiveram que sair para procurar uma estratégia para migrar esses sistemas de uma forma rápida e ágil. Então, é a mesma pergunta que nós fizemos antes: por que Genexus? Novamente, eles estudaram o mercado, viram em Genexus, conheceram Genexus e basicamente foram convencidos pela característica de multilinguagem, multibanco de dados e, novamente, isso com base em que, atualmente, ninguém duvida de que a estratégia para desenvolver software deve ser low code. Então, em palavras do chefe do projeto que nos comentava aqui, além disso, viram que os níveis de Java podiam se adaptar rapidamente a utilizar Genexus e que tinham no mercado japonês, graças à rede de partners que nós temos, que nós conseguimos desenvolver lá, eles conseguiram encontrar mais de 200 desenvolvedores para ter à sua disposição para trabalhar com eles. Então, o low code
é a estratégia que nós tínhamos que convencer as pessoas de que era por ali o caminho. Hoje, ninguém duvida que low code é a estratégia para desenvolver sistemas. Com relação à multilinguagem, eu sempre gosto de contar uma história de que se nós transformarmos os nossos sistemas Java à mão, nós, dentro de 30 anos, nós vamos ter com certeza um sistema Java escrito à mão também, e é- essa é uma consequência automática do conhecimento que nós armazenamos. Outra história que eu gosto de contar é que, quando nós tínhamos na Genexus o desenvolvedor para a plataforma de iOS de Apple, nós gerávamos o, todo mundo pedia sistemas para iOS, para Apple, para os smartphones, e um dia, de repente, Apple disse, não, senhores, agora nós vamos, a linguagem de, a linguagem que vamos utilizar agora vai ser Swift. E imaginem o problema que que enfrentaram todas as empresas que tinham a sua linguagem escrita, em, com outra linguagem. O mesmo dia que a Apple já fez esse aviso, nós já tínhamos desenvolvedor de Swift. Então, para um desenvolvedor, para, para os desenvolvedores de Nexus, simplesmente foi apertar um botão para que o código seja escrito nessa nova linguagem. E isso é o que nós dizemos quando falamos de legacy modernization, porque os sistemas que nós escrevemos em Xenexus, se utilizarmos boas práticas e estratégias de continuous integration e development, se transforma-se em um problema que é resolvido automaticamente com a nossa ferramenta. Então, alguns clientes falavam que conseguiam encontrar todas as características juntas, ferramentas, múltiplos bancos de dados, múltiplas nuvens. E bem, alguns dados sobre esse projeto de Mitsuko, eles comprovaram que a curva de aprendizado era muito rápida. Novamente, com as suas características de medir tudo, de mensurar tudo, marcaram uma redução do tempo de codificação de 80%. Eles mediam em user interface, em telas de interação que tem com os usuários, e em 6 meses eles conseguiram desenvolver em 6 meses 700 user interface, que são as telas. Imaginem todo o back-end por trás dessas 700 telas. E, como eu já disse, começaram a experimentar com os Nexus e começaram a procurar novas features. E, uma vez que o sistema estava produtivo, começaram a provar com hash test, e eles confirmaram que uma estratégia low-code da Nexus é totalmente compatível com sistemas de missão crítica, como eu falava desse banco gigantesco que sustenta operações às 24 horas do dia, durante 365 dias do ano, com grandes volumes de informações. Então, a migração dos sistemas legacy com uma estratégia de migração de Big Bang ou incremental, nós temos muitas ferramentas, muitas personalidades que nos permitem poder decidir entre qualquer um dos dois caminhos. Temos funcionalidades de integração, como ferramentas de engenharia inversa, reversa, que seja multiplataforma,
Bem, não apenas somos multiplataforma, mas também somos multilinguagens, multi banco de dados, multi-cloud. A obsolescência dos desenvolvedores. A curva de aprendizado de Xenexus é muito rápida. Portanto, nós podemos reciclar os desenvolvedores que nós temos. E no seguinte slide eu vou fazer um ponto, falar sobre a obsolescência dos desenvolvedores. E o conhecimento que pode ficar oculto no desenvolvimento dos sistemas, por ser Xenexus uma ferramenta de alto nível de abstração, sempre vai ser mais simples entender a base de Xenexus do que entender um programa escrito em qualquer linguagem de programação. Portanto, a lógica oculta que pode ficar nesses ativos digitais sempre será mais simples de ler e de entender em uma ferramenta como é Xenexis do que uma linguagem de programação. E para finalizar, o que eu dizia da obsolescência dos development e dos sistemas, eu queria comentar que o que eu dou o nome de círculo virtuoso de Xenexus. E o que eu estou dizendo quando falo disso? Sobre os dois pontos de vista do cliente é que não vai ter sistemas legados. Por quê? Porque incorpora as nossas metodologias e os nossos estratégias de continuous integration e de atualizações automáticas, porque o sistema é um sistema vivo que eu estou desenvolvendo e acrescentando continuamente funcionalidades e o código é gerado automaticamente. E a linguagem que eu escolho para desenvolver e o banco de dados onde eu vou fazer esse desenvolvimento, eu posso escolher isso em qualquer momento e eu posso modificar em qualquer momento. E o círculo virtuoso, do ponto de vista dos desenvolvedores, é olhem essas duas gráficas, sem ver muito detalhe. O primeiro gráfico é que eu mostro que a curva em laranja é o conhecimento que um desenvolvedor adquire sobre o negócio, as ferramentas do sistema, que ao longo do tempo e cada vez tem mais conhecimento do negócio, das técnicas de desenvolvimento de software. Mas quando nós se enfrentamos com as tools que precisa utilizar para desenvolver, o desenvolvedor se especializa em uma linguagem que atualmente vai mudando muito. E na medida em que passa o tempo, esses conhecimentos vão caindo. Então, cada vez vai tendo cada vez menos conhecimento sobre as tecnologias. Ao contrário, o que nós vemos aqui em Xenexus é que conseguimos que as duas linhas cresçam ao longo do tempo, pouco a pouco. Por quê? Porque o developer sempre utiliza a mesma ferramenta que é Xenexus. Então, na medida em que aumenta o seu conhecimento do negócio e técnicas de desenvolvimento de software, também aumenta o seu conhecimento sobre Xenexus, que é a ferramenta que utiliza para desenvolver. E é Xenexus que é o responsável de ir mutando em diferentes linguagens. É Xenexus que vai se atualizando e o desenvolvedor vai se concentrar em desenvolver cada vez melhor Xenexus e para aplicá-lo cada vez mais no negócio em que está sendo aplicado a ferramenta Xenexus. Bem, isso aspectos os mais importantes aspectos da Xenexus sobre a modernização de sistemas legados e por que nós vemos que atualmente, hoje, estamos no momento em que nós devemos trazer esses sistemas, o estado da arte atual, para dar esse salto e é, quero agradecer, uma vez de dizer isso, quero agradecer novamente o seu tempo e fico aberto, disponível para perguntas, comentários, etc. E agora dou a palavra a Aníbal
para que ele module o fórum. Bem, obrigado, Luiz. Estão abertas essas perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, nós podemos já começar. Temos uma de Luiz, repito aqui. O que garantia que Xenexus não se transforme em uma ferramenta legacy como COBOL ou PL1? Bem, bem, o que acontece é que esses são linguagens de programação e a Xenexus é uma camada de abstração por cima disso. Esses são os nossos 30 anos de existência, nossos 30 anos de experiência no mercado, os nossos 30 anos de acompanhar as diferentes ondas de atualizações tecnológicas que tivemos. E uma última prova sobre isso é que hoje, com a chegada de ChatGPT, de inteligência artificial, já temos uma ferramenta. O nosso Xenexus é a Xenexus Next, que nós podemos utilizar inteligência artificial e ChatGPT com a forma dos novos sistemas e incorporar inteligência artificial para os sistemas que os nossos clientes Xenexus, para que nossos clientes utilizam a Xenexus, que é a Xenexus Enterprise AI. Nós Bem, são mais de 30 anos surfando em diferentes áreas tecnológicas em que nós vimos nascer e desaparecer diferentes tecnologias e nós temos diferentes usuários que alguns estão dos primeiros momentos utilizando as primeiras tecnologias e utilizando agora a última tecnologia. Bem, tem uma outra de Luiz. Não é mais prático treinar uma ferramenta de IA em conversores de códigos para as novas linguagens? Bem, novamente, o que eu falava, os conversores de código, com um conversor de código, você sempre vai ficar com um código escrito, automático, que é escrito à mão. O que nós propomos é que a base do conhecimento é a chave. A base do conhecimento é uma abstração do conhecimento que está armazenada em Xenexus. Então, não é um código convertido, é uma camada de abstração por cima disso. De qualquer jeito, escrever programas à mão, com as ferramentas. Bem, vejam, eu tenho umas palavras novas, uns termos novos com essa chegada de ChatGPT. O ChatGPT é muito bom, sabe programar. Eu posso dizer, preciso escrever um programa, tal coisa, e perfeito, ele escreve, ele sabe programar. O que sabe Xenexus Next é desenvolver sistemas. A Xenexus Next, eu posso definir a realidade que eu quero e ele desenvolve o sistema. E Xenexus escreve os programas. É uma diferença, talvez é sutil, mas é muito importante. E pergunta novamente: Xenexus não é um gerador de códigos? Bem, temos alguma outra pergunta, alguma consulta, algum comentário? Bem, parece que não temos mais. Eu quero agradecer muito a todos por participar, por não, não, temos mais de 70 pessoas. Vamos ver, aqui temos uma pessoa que está levantando a mão. Alejandro Aníbal, você está com a palavra. Alejandro Aníbal Cassir. Alejandro, você está com a palavra, pode falar. Ó, Olá, está me ouvindo? Sim, sim, Alejandro, ouvimos. Eu quero comentar o software Legacy. Eu adaptei 4 sistemas que eram Legacy, man- mantendo o historial, a base de dados, tudo. Ou seja, é possível fazer isso.
ou seja, não é uma teoria, é real. Nada, é um comentário que queria fazer com a tecnologia da Xenexus, com o Xenexus. Perfeito. Muito obrigado, Alejandro. Tenho uma pergunta de Federico Barcale. Qual olhar ou dado tem sobre a quantidade de profissionais que poderiam ser necessários para transformar essas velhas linhas de código? Bem, a- continuando com as diretrizes que temos em Xenexus, de não dar dados por dar. Portanto, eu não tenho dados que eu possa dar, porque vai depender do tamanho do sistema e vai depender muito de cada realidade. Então, eu não posso dar um número assim sem ter uma base sólida. Isso vai depender de cada realidade, de cada sistema. E o que sim sabemos e fica claro é que é muito inferior a quantidade de developers que, de forma manual, são necessários. Bem, muito obrigado. Agora sim, vamos ir encerrando. Muito obrigado a Luiz, a todos vocês por participar. E eu quero lembrar para vocês que esse webinário fica no nosso site www.renexus.com, que é que ali vocês podem ver esse webinário e todos os outros. Então, até mais. Nos vemos no próximo webinário. No seguinte, até mais.